Carol de verdade? Será que ela acredita nos conteúdos ou ela só viu uma grande oportunidade de engajar? Não é só sobre engajamento e produzir conteúdo. Não, é sobre Essa é a Carol de troca. verdade, É né? sobre troca. O engajamento eu consegui por sei lá, uma sorte do destino, ou talvez porque eu estava falando sobre um assunto que ninguém estava falando. Mas eu acho que o engajamento também foi a consequência de um trabalho bem feito. Isso aí era uma Sim, coisa inevitável. Qualquer um que fizer um trabalho bem feito vai ter frutos desse trabalho, e é isso que eu estou colhendo agora. Mas eu é a não acredito colheita, cem né, por Carol? cento, não acredito 100% naquilo que eu falo, eu não acredito 100% nem naquilo que eu acredito, O que dirá, né? quem dirá aquilo que eu estou falando. Então, assim, eu faço o conteúdo, eu pergunto para as pessoas o que vocês acham, vocês acreditam ou não acreditam? Só que às vezes a pessoa, e hoje em dia a gente tem um déficit de atenção muito grande, principalmente nas redes sociais, a gente tem um QI médio do brasileiro que é defasado, que é uma tristeza. O QI médio do brasileiro hoje em dia é 83, para você ter uma ideia. Existe uma raça de macacos que tem o QI de 89, ou seja, os macacos estão mais inteligentes, têm mais coeficiente intelectual do que a massa brasileira, então é muito difícil se comunicar na internet e se fazer entender. Então, as pessoas hoje em dia, elas entram nas redes sociais para brigar, elas já entram armadas. Então, toda e qualquer coisa que você fale que vá contra qualquer crença que essa pessoa tenha, você já vira alvo e começam a atacar tomates em você. Mas, em 90% dos casos, se você ler os comentários, você vai perceber que a pessoa não entendeu aquilo que você está falando. Então, nós estamos passando por uma síndrome muito grande de inteligência, de intelectualidade, nós estamos vivendo como se fosse uma pandemia do emburrecimento. E isso é visível em qualquer rede social. É claro que a gente tem aquela galera que super entende, que engaja, ou que às vezes entende, mas não concorda e consegue dar a sua opinião e seu ponto de vista de uma maneira respeitosa. Mas está diminuindo muito. Esse nível crítico das pessoas está diminuindo, e as pessoas estão indo para as redes sociais armadas e munidas para brigar. E Sim, eu aí, concordo. e aí diz mais sobre elas do que sobre eu. Eu não estou fazendo vídeo para brigar com ninguém. Eu estou aqui de boa na minha casa. Eu termino o vídeo, eu vou comer uma comida gostosa, eu vou passear, eu vou viajar. Agora, se a pessoa está brigando, aí já é problema dela, né? Não É meu. um problema dela. Eu sempre falo aqui no podcast, Carol, que somos pessoas de verdade. A partir do momento que você tem coragem de fazer uma troca, de levar informação, e eu não acredito que foi só o acaso, não. Você é uma pessoa divertida, carismática, e é aquilo que eu falo, você é autêntica. Eu sou sua fã, pessoalmente, e o motivo de eu te admirar, Carol, é exatamente esse, é você ser de verdade. E em nenhum momento você não deixa de falar a verdade ali e perguntar qual que é a opinião do seu público, não é mesmo? E assim, eu acho que isso tem a ver um pouco com caráter, sim, tem a ver com caráter, mas tem a ver também com você saber navegar nessas trevas que eu tô falando para você. Você Sim. entender e ter a empatia de saber que nem todo mundo tem o seu nível de conhecimento, que nem todo mundo vai entender daquilo que você está falando. Então você tem que, ao mesmo tempo que às vezes me dá uma raiva, vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, você tem que entender que nem todo mundo tem o seu nível de conhecimento, intelectualidade, e que existem vários níveis diferentes no planeta Terra e que está tudo bem. Então, é aquilo, eu sempre posto as coisas e quando eu posto, vem uma frase na minha cabeça, eu estou sendo luz na escuridão, que é justamente iluminar essas trevas e mostrar para as pessoas coisas que elas não estão vendo. Agora, se as pessoas querem pegar aquela luz, apedrejar ela, deixar ainda mais escuro e destruir, aí é com elas, não é comigo. Com certeza. E continuando aqui nas perguntas, Carol, como não surtar sabendo de tantos segredos macabros que escondem de nós? Então, eu tenho que esquecer as coisas que eu sei para dormir. É mais ou menos assim. Na hora que eu deito, é como se eu estivesse fazendo uma despersonificação da Carol, que está na internet, para uma outra Carol que eu nem sei onde está, e falar assim: para, limpa a sua cabeça, porque senão eu não durmo. E isso continua, porque depois que eu durmo, continua nos sonhos essa loucura, entendeu? Então não tem como não surtar, mas ao mesmo tempo uma coisa que me ajudou muito é viver no momento presente. Então,
embora eu fale sobre coisas, e às vezes eu falo até sobre futurologia, e essa futurologia, ela causa um pouco de ansiedade nas pessoas menos preparadas para lidar com o fato de que nós não temos o futuro, nós só temos o presente. Embora eu fale sobre futurologia, eu especule sobre o futuro, sobre um futuro pior do que esse que a gente já vive, é importante da gente ter uma consciência de que aquilo só vai acontecer num futuro que não existe, que a gente só tem hoje. Então, essa ideia de eu estar sempre é uma coisa que me até compulsória, eu tenho que fazer força para me trazer para o momento presente e falar, mas espera, o que está acontecendo agora? Aí eu analiso o cenário e falo, não está acontecendo nada. Então tudo bem, então eu estou bem. Entendi. E Carol, diante tanta coisa, né? Tanto conhecimento, pesquisas, tantos assuntos, tem algum em específico que você considera o mais surreal de todos, vamos dizer assim? Ou que talvez não tenha uma resposta e é ele que te atraiu mais até hoje? Eu gosto bastante e para mim é um assunto que mais buga a minha mente e a das pessoas, o assunto sobre a Matrix, sobre a verdadeira Matrix, não aquela do filme que a gente assiste, mas sobre o nosso universo ser controlado por uma inteligência computacional. Esse assunto não buga somente a minha pessoa, mas toda vez que eu falo sobre esse assunto, e quanto mais eu estudo sobre esse assunto, pior ele fica. Esse é um assunto bem cabeludo que me dá, assim, um pouco de... Sabe, às vezes eu sofro um fenômeno que eu saio do meu próprio corpo para tentar entender esse fenômeno, e aí eu volto para ele e eu entendo menos ainda, sabe, assim? Quanto mais a gente entende, né, mais a gente vê Vai que a gente ficando pior. precisa estudar e compreender Vai mais. ficando pior. Mas seria esse o tema, Matrix? É algo no mundo espiritual que você discorda completamente? Ou teria um outro tema que você acharia mais apropriado de você discordar completamente no mundo espiritual? O da Matrix eu não concordo, eu não desconcordo, pelo contrário, eu concordo muito. Agora, dentro do ramo espiritual, eu não curto e eu detesto e acho um assunto muito pesado o assunto da roda de Sansara e dos senhores do karma. Esse assunto, para mim, é pesadíssimo, que fala sobre a reencarnação ser compulsória e existir uma transferência de karma. E esse assunto, para mim, me pega porque ele interfere no pseudo-livre-arbítrio que as pessoas dizem, né, em larga escala que nós temos, mas que nós sabemos que nós não temos. E a gente começa a se analisar ao ponto de, peraí, falaram para mim que eu reencarnei aqui na Terra para aprender, mas eu estou no hospício, eu não estou numa escola. Então, o que eu vim aprender aqui? A sofrer? Aí você morre, vamos supor, dentro dessa temática reencarnacionista, você morre. E aí vem uma galera que é empenhada em te convencer que você precisa reencarnar, e é quase que uma obrigação, e que se você não reencarnar, você não vai queimar esses karmas, mas você nem sabe se esse karma é teu, porque existe uma transferência de karma, ou seja, você vem queimar karmas que nem são seus. Então, eu acho uma injustiça, porque assim, primeiro, quem foi que disse que eu queria existir como ser? Para começo de assunto. Porque para eu estar aqui hoje, dentro dessa temática reencarnacionista, eu talvez tenha sido criada por uma entidade superior. Mas essa entidade superior, ela já violou o meu livre-arbítrio a partir do momento que ela me criou, porque ela nem sabia se eu queria ser criada ou não. Então, a minha existência me incomoda. O fato de eu não saber se eu queria ter sido criada ou não. E aí, quando você começa a entrar por esse lado da espiritualidade, você começa a perceber que existe uma imensa manipulação da reencarnação, que é a roda de Sansara. Então, esse tema me incomoda pessoalmente, porque ele interfere muito naquilo que eu queria estar fazendo, que é não existir. Sabe assim? É o contrário. Sim, entendi. E é bom porque tem muita gente aqui participando. Pode até, inclusive, deixar as perguntas, gente. Apesar da gente ter bastante aqui, fiquem à vontade, que a gente está aqui aberto para dar voz para vocês. Aproveitem, né, que a Carol está aí com a gente.